tudo bem? Vamos comentar aqui os exercícios de hoje, tarefa de sala, exercícios finais de radicais. Esses exercícios finais, eles exigem muita habilidade aí em todo o processo. Então, vamos fazer o exercício 1, separando em tópicos cada um que nós vamos fazer. Então, vou recortar aqui nessa questão, calcular o valor de x e de y e depois fazer essas operações que seguem. Mas a parte mais difícil aí é calcular o x e o y. Então, vamos tentar organizar aqui de tal forma que você consiga acompanhar todos os itens que nós vamos calcular. Então, o primeiro passo aqui, inicial, né? O passo inicial é, na verdade, fazer cada tópico desse aqui, ó. Então, vou resolver a raiz quarta de 32, vou fazer aqui do lado. Vou resolver a raiz quadrada de 32, vou colocar aqui para resolver. Vou pegar a raiz oitava de 4, vou resolver aqui do lado. E resolver aqui também a raiz sexta de 64. Porque todos esses aqui eu vou resolver e o último não. Esse aqui, ó. Por que esse último aqui eu não vou resolver? Porque nesse caso aqui, o 2 não é fatorável. Então, é o único caso aqui que a gente não vai mexer nesse radical. E todos os outros, então, a gente vai organizar. Lembrando das nossas primeiras aulas de radicais. Fatorar o número 32. Então, fatorando 32 é 2 à quinta. Lembrando que o índice da raiz é 4. Então, eu vou ficar com 2 à quarta vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque a soma dos expoentes dá 5. Então, já posso colocar dessa forma. Simplificar é retirar do radical dividindo o expoente pelo índice. Então, aqui nós vamos ficar com 2 raiz quarta de 2 que não conseguiu sair. Pronto. Já ajustamos o primeiro radical em um radical irredutível, que suas bases são bases primas. Segundo radical, então vou mudar a cor aqui e vamos para a raiz quadrada de 32, mas nós já sabemos que 32 é 2 à quinta. Então, vou colocar aqui 2 à quarta vezes 2. Ou, poderia pensar assim também, que o 32 pode ser escrito como 16 vezes 2, ou 2 vezes 16. Como 16 tem raiz quadrada exata, então nós podemos retirar do radical. Mas seguindo o mesmo passo do anterior, eu vou dividir o expoente pelo índice. E fazendo essa divisão, eu vou ficar com 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2. Isso, na verdade, vai ser 4 raiz quadrada de 2. Pronto, resolvi este exercício. Continuando com o radical raiz oitava de 4, mesmo princípio. Vou mudar a cor aqui e vou fatorar o 4. Então, raiz oitava de 2 ao quadrado. Como o expoente aqui é menor que o índice, então ele não vai conseguir sair da raiz. O máximo que nós vamos fazer é dividir, simplificar pelo mesmo índice, pelo mesmo valor, um divisor comum. Então, aqui nós vamos ficar com raiz quarta de 2. Pronto. Calculado também. Reduzido, na verdade. E o último, mudando a cor aqui, raiz sexta de 64. Bom, 64 também fatorável, a gente encontra 2 à sexta. E aí eu coloco aqui 2 à sexta, o expoente igual ao índice, podemos retirar do radical. Então, aqui só temos como resposta o número 2. Pronto. Feito esses ajustes, agora nós vamos calcular o valor de x. Então, x vai ser, ou será igual ao primeiro número que nós temos aqui, que é 2 raiz quarta de 2, somando com 4 raiz quadrada de 2, tá aqui, subtraindo
de raiz quarta de 2 e subtraindo de 2 e subtraindo ainda do último termo ali que a gente não mexeu, ó, raiz quarta de 2. O que nós temos em comum? Nós temos termos semelhantes comuns aqui, ó. Nós temos o 2 raiz quarta de 2 com menos raiz quarta de 2 com menos raiz quarta de 2. Só esses termos aqui eu vou adicioná-los para que você perceba que valor isso vai dar. Então, tem o 2 raiz quarta de 2. Esses dois termos aqui são semelhantes. Eu somo os coeficientes que aparecem aqui na frente. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Somo os coeficientes. Então, menos 2 ou 2 raízes quartas de 2. Repare que eles têm o mesmo radical. Então, eles são números semelhantes. O 4 mais 4 raiz de 2 aqui está sobrando. E menos 2. Esses dois aqui eu posso cortar, porque a soma dá zero, desses dois termos. Então, o nosso x fica como 4 raiz de 2 menos 2. Bom, pessoal, agora vamos calcular o y, seguindo a mesma estratégia. Achar o fator racionalizante do denominador, que é produto da soma pela diferença, como eu estou destacando aqui embaixo. E aí nós temos raiz quadrada de 3, tanto em cima como embaixo. Raiz quadrada de 6 em cima e embaixo. E como o sinal aqui é de menos, aqui nós vamos colocar o sinalzinho de mais. Beleza, então, parênteses. E vamos aplicar a propriedade distributiva aí agora. Certo? Então, é esse processo aqui que é a parte mais longa do desenvolvimento da questão. Então, é aqui que você tem que tomar muito cuidado em relação a todo esse processo. Eu vou mudar de cor aqui o numerador, e aí nós vamos ficar com raiz de 54 vezes a raiz de 3. Essa continha eu já fiz aqui embaixo, ó, para a gente ir ganhando tempo, tá legal? Em todos os produtos que nós vamos realizar, mas a dinâmica é essa aqui, ó, mais raiz de 54 vezes a raiz de 6, menos raiz de 216 vezes a raiz de 3 e menos raiz de 216 vezes a raiz de 3. Embaixo é a parte mais simples, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é raiz de 3 ao quadrado e raiz de 6 ao quadrado. Então, aqui na frente, eu vou já colocar os resultados das raízes para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, 162, aí vai ficar mais raiz de 324, menos a raiz de 648, menos a raiz de 1296. Embaixo, trocando de cor aqui, nós vamos ficar com 3 menos 6, porque basta cortar a raiz quadrada com expoente. Agora vem outro passo que é importantíssimo, que é a decomposição em fatores primos. Então, vamos fazer isso agora. Bom, mas como que você vai fazer? Normalmente, o aluno escolhe fazer esse processo, né? Repetitivo, não tem problema. 324. Algumas raízes aqui já são conhecidas, outras não. Então, o mais importante aqui para a gente é ter esse cuidado aqui durante a resolução. Bom, aqui eu vou colocar o 162 como raiz. Repare que eu vou dividir por 2, então vai ficar 2 vezes 81, que dá 162. 324, a raiz é 18, então já vou colocar aqui, ó, 18 ao quadrado. Menos, se você perceber, 648 aqui, ó, é o dobro de 324. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 18 ao quadrado, porque é 324. Menos,
E a raiz quadrada, 1.296, também tem raiz quadrada, e é 36. E eu vou colocar aqui 36 ao quadrado, tá? Então, seguindo a continha, aqui embaixo vai ficar menos 3, e vai ficar menos 3 até o final para a gente fazer a mudança da regra de sinal. Então, numerador, ó, sem complicar, é apenas repetitivo, né? Tem várias contas para fazer. Então, aqui vai ficar 9 raiz quadrada de 2, mais 18, menos 18 raízes de 2, menos 36, ó. Então, conseguimos organizar aí os valores e calcular direitinho. Embaixo, a gente vai repetindo o menos 3 aqui. Vamos ver o que sobra no numerador. E do numerador, a gente decide aí o processo agora. Vamos pegar os semelhantes. Então, quem tem raiz de 2 é semelhante. Então, nós vamos subtrair. Aí vai ficar menos 9 raízes de 2. 36 e 18 também vamos subtrair, vai dar menos 18. Tudo isso dividido por menos 3. Aqui nós temos dois aspectos que a gente pode fazer. Vamos usar o fator comum aqui, então. No fator comum, a gente coloca em cima o menos 9 como fator comum em evidência. E aí, dentro do parênteses, vai ficar raiz de 2 menos 2. Embaixo, a gente vai dividir por menos 3. E aí, a gente já consegue fazer essa simplificação aqui, ó, trocando aí. Ah, só um detalhe. Quando a gente coloca o sinalzinho de menos em evidência, né, aqui vai ficar mais aí. Então, o nosso y será igual a raiz de 2 mais 2. Pronto. Então, já sabemos quem é o x e quem é o y. Pronto, agora nós vamos calcular o item A, e aí nós vamos usar os valores, o valor de x e o valor de y. Vou colocar x aqui, o x é 4 raiz de 2 menos 2, 4 raízes de 2 menos 2. Então, a gente vai usar esses dois valores aqui para fazer as contas. Então, primeiro, x, letra A, né? X, que vai ser menos y, então nós vamos ficar com 4 raízes de 2, menos 2. Aí, cuidado, que tem parênteses aqui, ó, menos o y, que é raiz de 2, mais 2. E aí, faz a regrinha de sinal aqui e aqui. E aí, vamos ficar com 4 raízes de 2, menos 2, aí menos raiz de 2, menos 2. Bom, quem tem raiz de 2 é semelhante. Então, nós vamos subtrair esses dois e nós vamos encontrar 3 raízes de 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Está aí a primeira resposta, o item A. Item B. O que é o item B? É x mais y. Então, vamos pegar o x, que é 4 raízes de 2 menos 2, somando com raiz de 2 mais 2. Semelhante, 5 raiz de 2 e o 2 podemos cortar. Então, tá aí a resposta da B. Resposta da C. Então, vamos calcular C aqui embaixo. C, multiplicando x por y. Então, eu tenho x, que é 4 raízes de 2 menos 2, parênteses, multiplicando o y, que é raiz de 2 mais 2. Aqui é para a gente aplicar a propriedade distributiva. Então, vamos multiplicar o primeiro. De dentro com de dentro, de fora com de fora. Então, vai ficar 4 raízes de 4. 4 raiz de 2 vezes 2, então vai ficar 8 raízes de 2. Vamos pegar o segundo para multiplicar. E aí, fazemos menos 2 multiplicando raiz de 2, o 2 fica lá de fora, e a raiz de 2 repete. E menos vezes mais dá menos, 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ficar com 2 raízes de 2. Perdão, só voltando aqui. Aqui dá para a gente resolver, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes 2, que vai dar 8. Aqui nós vamos subtrair esses 2, então vai dar mais 6 raízes de 2 menos 4. E aí,
vai ficar 4 mais 6 raízes de 2. Vou só obedecendo a ordem aí. Aqui, na letra D, vamos fazer também, que vai ser... eu mudei aqui, né? Na verdade, aqui é a D, então deixa eu só corrigir. Aqui, ó, só corrigindo aqui, galera. Aqui é a D, e aqui agora vai ser a C. Eu copiei ali diferente. Então, aqui agora que vai ser a C, ó. 2 vezes x menos 2 vezes o y. Então, vamos lá. 2 vezes o x. O x é 4 raiz de 2 menos 2. E o y é raiz de 2 mais 2. Ótimo. Então, aqui de fora com de fora. E a raiz repete. Então, eu vou ficar com 8 raízes de 2 menos 4. Aqui, ó, o sinalzinho de menos faz a regra de sinal nos dois termos. Então, vamos ficar com menos 2 raízes de 2 menos 4. Subtrai 6 raízes de 2. Lembre-se dos termos semelhantes. Só pode ser raiz com raiz, hein? E soma menos 8. Bom, galera, questão 2, vamos lá? Então, se x é igual a 2 sobre, né? X é igual a 2 dividido por 3 mais 2 raiz de 2 e y igual a 56 dividido por 4 menos raiz de 2, vamos pegar a soma de x com y. Detalhe, pessoal, aqui são casos de racionalização. Então, vamos fazer separado x aqui, tá? 2 dividido por 3 mais 2 raiz de 2. Então, vamos usar o processo de racionalização. E aí, a gente consegue aplicar aqui o produto da soma pela diferença. Quem acompanhou a questão anterior sabe que a gente está usando o produto notável, produto da soma pela diferença. Então, nós vamos aplicar aqui dessa forma, lembrando que o 2 fica como multiplicador na frente do parênteses. Não precisamos multiplicar agora no início essa parte do numerador. Denominador é a regra. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? 3. Quem é o segundo? 2 raiz de 2. Então, o quadrado de 3 é 9, menos o quadrado de 2 do lado de fora é 4. O quadrado da raiz é cortar. Então, 2. 4 vezes 2, 8. Então, em cima, nós ficamos com 2 que multiplica o 3 e 2 que multiplica o 2. Então, nós vamos ficar com 6 menos 4 raízes de 2. Embaixo, essa diferença aqui vai dar 1, né? Se essa diferença vai dar 1, a gente não precisa escrever mais o denominador. Pronto, tá feito ali pra gente o x. Então, o x vale isso aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no y. É o mesmo processo. Vou só mudar a cor aqui. E aí, o y é 56 dividido por 4 menos raiz de 2. 4 menos raízes de 2. Qual é o fator racionalizante, então? Mesma regra. Produto da soma pela diferença. Então, aqui vai ser 4 mais raiz quadrada de 2, 4 mais raiz quadrada de 2. Então, esse é o processo que a gente usa para eliminar a raiz do denominador quando for binômio. Então, eu vou ficar aqui do lado de fora com 56 multiplicando 4 mais raiz de 2. Embaixo é a mesma historinha do outro lá de cima. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o 4 e é a raiz de 2. Quadrado de 4 é 16. Da raiz de 2 é só cortar. Então, nós vamos ficar com numerador igual a 56, que multiplica 4 mais raízes de 2 e dividido por 14 aqui, ó. Então, a gente vai simplificar, na verdade, o 56 e o 14, que dá para dividir, né?
56 e 14, que vai dar 4. Então, nós vamos trazer para cá o y, ó. Então, vai ficar 4 que multiplica 4 mais raízes de 2. Então, nosso y será propriedade distributiva, só com de fora, 16 mais 4 raízes de 2. Pronto, então esse aqui é o nosso y. A resposta, nesse caso, é a adição, né? X adicionado a y. Então, vamos pegar o x, que é 6 menos 4 raízes de 2, e somar com o y, que é 16 mais 4 raízes de 2. O que for semelhante, a gente pode somar, então as raízes aqui, os radicais são opostos, e aí 6 mais 16, 22, e aí vamos